Existem muitas pessoas que sofrem em suas vidas, se sentem sozinhas, abandonadas. Existem pessoas que entram em desespero no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade. Existem pessoas que perdem o sentido das coisas que estão fazendo porque atravessa alguma dificuldade, alguma luta em suas vidas. Eu não sei qual é a realidade da sua vida e do seu coração, mas essa noite eu gostaria de meditar sobre esse tema, o quanto que nós somos preciosos para o nosso Deus. E eu quero meditar no Salmo 18. Esses 2 versículos, Davi expressa uma verdade maravilhosa que precisamos aplicar para as nossas vidas. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Livrou-me porque Ele me quer bem. Atravessar lutas, atravessar vales de dificuldades não é algo fácil. Não é algo que nenhum de nós deseja. E ter o entendimento para atravessar as dificuldades é o que é o nosso grande desafio na vida. Porque são tantas situações e circunstâncias e que nós precisamos nos preparar para essas realidades. Algumas pessoas ainda acreditam que a vida será um mar de rosas. Não haverá problemas, não haverá dificuldades. Mas eu prefiro acreditar sempre que na vida, não importando a dificuldade, eu conseguirei atravessar essa dificuldade. Por mais difícil que seja essa dificuldade, eu conseguirei atravessar essa dificuldade. Então, eu queria fazer 2 perguntas para você nessa noite. Por quantas angústias e desprezos você passou na sua vida? Quantas vezes você foi perseguido e se sentiu abandonado? Um dos livros que me marcou muito na minha vida foi um livro de Erich Fromm, que ele diz assim: o ser e o ter. E na sua reflexão daquele pensador do século passado, na década de 70 e 80, que era um grande clímax de mudança no mundo, e é onde de fato as perspectivas se configuraram cada vez mais no American Way of Life, em que as pessoas queriam viver esse estilo, o estilo de padrão que foi proposto de vida, e que esse estilo de padrão cada vez mais ele se baseava no ter. E quando a pessoa então conquistava, não conseguia ir além disso. E ele, nesse seu livro, ele fala de quantos que tiveram tantas riquezas, mas que se destruíram, se corroeram nas suas almas, nos seus corações, porque se sentiram abandonados, se sentiram vazios, se sentiam frustrados. E a frustração é um veneno terrível, um vírus terrível, porque a frustração nos faz ofuscar o amor de Deus. Nós não conseguimos acreditar, sentir, perceber o amor de Deus nos cercando. A escolha do Salmo 18
é porque Davi, ele lidou com essa realidade de frustração, de abandono, de desprezo. Ele está sendo perseguido pelo rei Saul, mas mesmo nas suas angústias e nas suas frustrações, e o Salmo 18 é o salmo em que eles dizem que Davi estava dentro de uma caverna e que provavelmente ele estava muito cansado por causa de tudo aquilo que Saul estava fazendo na sua vida. E nessa composição do Salmo 18 ele fala assim: mas o Senhor foi o meu amparo, livrou-me porque me quer bem. Foi aquele episódio em que Saul já estava bem próximo para atingir a vida e matar a vida de Davi. E hoje eu vejo muitos e muitos cristãos que dizem o seguinte: por que Deus permite essa situação na minha vida? Davi, ele não esbraveja essa realidade. Davi, ele diz assim: o Senhor foi o meu amparo, o Senhor, ele me quer bem, mesmo em meio à perseguição. A rede de pessoas que crescem frustradas com a religião, frustradas e decepcionadas com Deus, frustradas e decepcionadas com a igreja, com a realidade religiosa, cresce cada vez mais porque as pessoas ignoram essa verdade que eu estou dizendo para cada um de vocês nessa noite. Atravessamos muitas lutas na vida. Acreditar que qualquer coisa que você for fazer na sua vida vai ser fácil é ilusão. Acreditar, eu vou casar e eu não vou ter problema no meu casamento, é ilusão, é utopia. Eu vou para o mercado de trabalho e eu vou ser bem sucedido sem ter um revés na minha vida, é utopia. Na minha casa não vai ter nenhum problema, isso é utopia. E eu vou dizer muito mais ainda do que utopia. Isso, na grande verdade, é ilusão. Ilusão. Ilusão é uma realidade que não existe e que não vai acontecer. Acreditar que você vai viver essa vida esse ano, nós vamos então fazer uma grande corrente, uma grande campanha, e você vai passar nessa campanha, e você então não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum revés na sua vida. Mentira. Ilusão. A Bíblia está nos dizendo aqui no Salmo 18, Davi está passando por lutas. Ele está passando. E a grande realidade da vida é essa: nós entendermos então que passar por lutas não quer dizer que é falta de amor de Deus por nós. Não é. Não é. Então, primeira questão que você precisa entender: se você já entendeu que vamos passar por lutas, eu fico feliz, a gente vai adiante. Então, a pergunta agora é: em que você precisa do livramento de Deus? Você precisa de um livramento de Deus? Você precisa de um agir de Deus na sua vida? Eu acredito que todos que estão aqui hoje buscam alguma coisa no Senhor. E a grande verdade da vida é que nós estamos buscando a Deus e estamos querendo algo do Senhor. E olha esses dois versículos da palavra de Deus, tanto que é maravilhoso, do próprio Davi.
O Senhor se compraz dos que o temem, dos que esperam na sua benignidade, na sua bondade. O Senhor se agrada do seu povo. Ele adorna os mansos com a salvação. Você quer um livramento? Então identifique qual é o teu sofrimento. Qual é a tua dor? Aonde que de fato está apertando? Escolher sapato de filho é uma coisa, eu vou falar um negócio para vocês, é incrível, difícil demais. A gente compra sapato que elas nunca mais vão usar. Porque você pergunta para elas, tá bom? Tá. Não tá doendo? Não. Não tá doendo atrás, aonde você sempre reclama? Não, não tá. Primeiro dia que sai com o bendito do sapato, tá doendo, pai. Tá doendo aonde? Tá doendo o pé todo. Ela já fala assim para mim. Tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje. E Deus está perguntando, onde você está? Onde é a sua dor? Qual é o motivo do seu sofrimento? Às vezes nós sofremos simplesmente porque nós queremos sofrer. Escolhemos. Tem muitas e muitas pessoas masoquistas. Sabe o que é masoquista? É aquele que escolhe sofrer. É aquele que escolhe a dor. Tem muitas e muitas pessoas que escolhem isso. Um dia uma moça perguntou, pastor, como é que eu faço para tirar essa dor que está dentro do meu peito? É simples, para de pensar nisso. Agora, se você escolher ficar pensando nessa dor que dói no seu peito, vai crescer mesmo. Vai ser muito grande. A Bíblia fala de dois sofrimentos que são difíceis realmente de serem enfrentados. O primeiro é a tentação e o segundo é a provação. A tentação é algo quando vem externo a nós. Algo que vem, geralmente a tentação é algo que lida imediatamente com a nossa fraqueza. Aquelas coisas em que realmente somos fracos, geralmente nós vamos ser tentados assim. Aquilo que é a nossa fraqueza de caráter, aquilo que é a nossa fraqueza emocional, aquilo que é a nossa fraqueza de valor, aquilo que é a nossa fraqueza, sabe aquele negócio que abala a tua integridade? É aí que surge a tentação. A tentação, ela se reside aí. Ela é um fator externo que vem justamente para agir dentro da sua fraqueza. A sua fraqueza é o local onde vai acontecer a sua tentação. E a provação é justamente o contrário. A provação é justamente aonde você é forte. A provação é onde você acredita que você está bem. A provação é onde você acredita que você tem fé, que você tem paciência, que você é bondoso, que você não é orgulhoso, que você é humilde. Aonde é a tua força, aí vem a tua prova. Nós somos provados e somos tentados. E contra essa realidade, ninguém pode ser isento diante da vida, porque o nosso Mestre, Jesus Cristo, ele foi tanto tentado como provado. Ele foi tentado no início do seu ministério, sendo conduzido pelo Espírito Santo ao vale do deserto, e ali naquele deserto, ele foi tentado. Ah, mas o senhor falou que tentação tem a ver com as fraquezas. Realmente, pegue as tentações. Ele foi tentado em 3 grandes realidades que nós somos tentados diariamente. Nós somos tentados, queridos irmãos, nós somos tentados na nossa questão biológica da nossa vida. Ele teve fome, fraqueza. Ele foi tentado no seu cansaço. Ele foi tentado, jogue esse daqui que olha, os anjos vão vir te pegar. Ele foi tentado no poder. Se você me adorar, olha, você vai ter tudo isso aqui de prazer nas fraquezas.
Mas está falando que Jesus era fraco? Não, a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 10, que Jesus Cristo ele veio para essa experiência encarnacional na vida humana, para que fôssemos então, para que fosse aperfeiçoada a questão do sofrimento em Deus, porque Deus não conhece o sofrimento. Por isso ele veio, para que pudesse então compreender toda a dimensão do sofrimento humano. Agora teve a aprovação de Cristo, e a aprovação é o Getsemane. E o Getsemane era a decisão, e a decisão era: eu estou convicto, e aí vem a prova, eu vou para a cruz. E quando nós não olhamos para Cristo nessa realidade daquela inteireza daquela vida humana, e entendemos que também Ele soube sofrer, Ele sofreu, e Ele soube sofrer, Ele soube lidar com o sofrimento. E é essa questão que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a colocar a nossa angústia, o nosso sofrimento em Deus, e confiar, principalmente, que nós somos preciosos aos olhos de Deus. E é isso que Ele está dizendo: o Senhor se compraz dos que o temem, o Senhor se agrada do seu povo. Davi ele disse: olha, na minha desgraça o Senhor, Ele me amou, na minha dificuldade Ele me queria bem. Então, querido, você não pode permitir que diante do sofrimento a sua vida cresça uma raiz de amargura, na sua vida cresça uma fé vacilante, que na sua vida cresça uma ingratidão para com Deus. Nós precisamos entender isso, precisamos identificar qual é a razão do nosso sofrimento, e assim experimentaremos cada vez mais o livramento do nosso Deus. Por isso que Ele diz: humilhai-vos diante da onipotente mão de Deus, para que Ele no tempo certo vos exalte. Amém, irmãos? O caminho é só um: é a reflexão, é a introspecção, é a avaliação, é o autoexame. Pastor, eu não consigo fazer isso. É porque você não foi para o quarto, é porque você não foi lá, é porque você não foi lá e falou com Deus. Porque se você for lá e falar com Deus, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Ontem eu e a Soraya, nós fomos lá em Bela Vista, falamos para um encontro de casais, e Deus trouxe na minha memória um momento em que nós passamos o nosso casamento. Nós casamos e a Soraya ganhava muito bem, e nós casamos baseado no salário da Soraya. 2 meses de casada, a Soraya perdeu o emprego e ficou 2 anos desempregada. E teve um dia que eu já estava assim angustiado, tal. Sabe aquele dia que você acorda assim e fica pensando: vai cortar a luz hoje? Eu só estava esperando o porteiro interfonar, porque no dia anterior eu falei: na hora que chegar o cara da Celco, você me chama aí que eu vou descer para tentar, para ver se ele não corta a minha luz. E eu tinha um pãozinho velho lá que eu esquentei, um restinho, não tinha café, tinha um negócio de chá. A Soraya não gostava de chá, eu falei: meu amor, vamos tomar um chazinho hoje. A gente tomou um chazinho, aquele pão, e antes eu orei, agradeci aquele momento, aquela situação que a gente estava passando. O interfone tocou. Meu coração começou a dar aquela palpitação. Eu pensei: puxa, agora tem que ir lá pedir, me humilhar para esse cara, para ver se ele não corta. Ô pastor Carlos, deixaram uma encomenda aqui para vocês, 4 caixas, vem aqui pegar. Na hora que a gente desceu, pão fresquinho, tomate fresquinho, tudo do bom e do melhor, tudo perfeito. E lá dentro um envelopinho com dinheiro. A luz vai ser paga. Na hora da tua prova, como é que é o teu coração? É um coração ingrato para com Deus? É um coração de fé para com o Senhor? Na hora da tua tentação, você se sustenta em você, ou você se humilha diante do Senhor para que Ele te erga?
A chave da vitória, queridos, é você compreender nessa noite o quanto que Deus te ama. A chave da tua vitória está aí. Leiam Isaías 43, 1 e 2. O nosso grande problema se chama medo, porque o medo ofusca o nosso entendimento. E quando nós estamos no meio das dores, nós temos uma sensação de nos sentir abandonados. E é interessante isso. Nas minhas jornadas de autoconhecimento, eu passei por caminhos de psicanálise, de diversos tipos de terapeutas. E numa dessas situações, depois já de uns 3 anos, eu já devia estar em torno com os meus 24 anos, eu tive uma grande descoberta na minha vida. E foi numa tarde, eu cheguei lá no terapeuta, eu falei, eu não tenho nada para falar. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos ficar aqui. Você marcou 1 hora, eu fico olhando para você, você olha para mim. Na hora que ele começou a olhar para mim, eu comecei a chorar. Aí ele falou, o que foi? Eu falei assim, cara, hoje eu estou descobrindo um negócio aqui terrível. Aí ele falou, o quê? Eu me sinto abandonado. Aí ele assim, como assim? Me explica isso. E aí eu entrei, pela primeira vez, com 24 anos, eu entrei em contato com um dos sentimentos mais profundos que eu sempre estava escondendo dentro de mim. Era o sentimento da orfandade, de ser órfão. Em quem eu nunca tinha, de fato, compreendido o que tinha acontecido na morte do meu pai. Que eu perdi o meu pai quando tinha 11 anos de idade. E aí ele foi me explicar, então, a realidade da importância do meu pai naquele período em que eu estava vivendo, em que eu estava começando a tomar consciência da vida, em que eu precisava de um referencial e que, de fato, eu perdi o referencial que era o meu pai. E que não tinha, então, que eu criei um campo anestesiado na minha mente, no meu coração, para querer resolver. Então eu sempre buscava agradar as pessoas, resolver as questões e tal, mas eu nunca conseguia desfrutar da verdade do amor de Deus. E essa semana eu li um relato de um pastor que o filho dele, com 16 anos, chegou e disse assim: pai, eu estou indo embora. Aí ele disse: mas por que, meu filho? Não, eu estou indo embora porque eu sei que o senhor não me ama. Eu sei que o senhor não gosta de mim. Mas como assim, meu filho? Eu trabalho por você, eu faço tudo para você, eu me dedico, eu dou todas as coisas para você, eu abro todas as possibilidades para você, estou tentando criar um teu futuro e fazer todas as coisas. E o filho virou e falou assim: é por isso, é porque o Senhor quer fazer o que eu preciso fazer. Aquele pai olhou para o filho, é um pastor muito renomado nos Estados Unidos. Ele diz, naquele momento ele se sentiu muito frustrado na condição de pai, na condição de pastor. E ele virou e falou assim: filho, a única coisa que eu posso te dizer é que eu te amo. Daí ele falou: é justamente isso, eu duvido que o Senhor me ama. E lá naquele tempo, lá atrás, naquela tarde, lá em São Paulo, eu fui entender que enquanto nós não conseguimos entender esse abrigo de Deus em nossas vidas, esse abrigo que é um abraço verdadeiro,
que é um abraço poderoso, que é um abraço que transcende a toda a esfera da condição humana. É somente quando a gente chega nesse ponto de entender que a gente pode ir diante do trono da graça com os nossos medos, com as nossas fraquezas, que a gente pode ir diante de Deus e de fato olhar para Ele e parar de querer ser o bom, e parar de querer achar que eu sou bom, e parar de querer achar de que eu tenho a solução para a minha vida. E somente quando eu chego nesse momento em que eu consigo me desnudar e me desagarrar de mim mesmo e experimentar de fato esse abrigo seguro de Deus, esse abrigo poderoso de Deus, esse abrigo verdadeiro que ninguém no universo é capaz de dar. Não é o teu pai físico, não é ninguém no mundo, e você está correndo atrás, você está correndo atrás de ouro de tolo, tentando achar amor em homens, em mulheres, em coisas, em outras realidades, porque o único amor neste mundo é o amor de Deus. Não há outro amor. E é somente nesse lugar da alma, é somente nessa revelação da tua alma, é somente nesse desnudar de si e entender que o teu dolo, que o teu erro, que o teu pecado, você pode olhar para frente do espelho, você pode reconhecer as tuas rugas, você pode enxergar as tuas cicatrizes, você pode enxergar os teus olhos ruins, você pode enxergar a tua vida que está cada vez mais dissoluta, e você pode ir diante desse Deus, que Ele diz: chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu. A chave da vitória em meio às lutas é você compreender esse amor poderoso de Deus. Agora, o grande problema é que muita gente naufraga na culpa. Muita gente ainda acha que relacionamento com Deus tem a ver com as próprias obras, com o ser santinho, com o ser correto. Queria que os homens lessem Efésios 2, 8 e 9. Eu quero falar para você de uma maneira muito especial nessa noite. Não deixe com que as vozes diabólicas façam você acreditar que você pode lutar pelo amor de Deus. Não deixe. Voltando à história do filho. O filho então falou assim: eu só me sinto amado quando eu faço uma coisa certa, e eu morro de medo de errar, porque toda vez que eu olho para o Senhor, eu vejo que o Senhor é um santo, mas eu não consigo ser santo como o Senhor. Aquele pai então foi e abraçou o filho naquele momento e falou: meu filho, eu te amo. Você acertando, você errando, não vai mudar a condição de eu ser teu pai. Você acertando ou errando não muda a condição, não vai aumentar o meu amor, não vai diminuir o meu amor, porque eu vou continuar te amando. E eu quero te falar hoje, em nome de Jesus, tome muito cuidado com as mentiras religiosas. Em Números capítulo 13, conta um relato de que foram enviados 12 homens para ver a terra prometida de Canaã.
Daqueles 12 homens, 10 deram um relatório mentiroso, uma voz demoníaca, falando assim: Moisés, você nos trouxe aqui para o pior lugar da terra. 10 vozes que queriam então dissimular o coração do povo, e fez com que o coração do povo se perdesse. Uma geração inteira foi devastada, porque 10 pessoas falaram. E falaram o quê? Falaram que o local aonde eles chegaram não era bênção, que o que eles tinham conquistado não era bom, e que o que eles estavam na sua vida não era o melhor para eles. Mas teve 2 homens que se diferenciaram. Esses 10, eles conseguiram, numa tacada só, roubar uma verdade tão poderosa que Deus tinha dado para a nação de Israel, para aquele povo que tinha visto Moisés descendo do Monte Sinai e declarando, Êxodo 19:5: sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. 10 homens falaram e destruíram a fé de uma nação. 10 homens falaram e roubaram a verdade do coração de um povo. E eu quero te falar hoje: toma muito cuidado com as vozes diabólicas da religião. Tome muito cuidado. Vozes diabólicas da religião tentam tirar a sua fé em Deus, tentam fazer com que você desacredite do amor de Deus, tentem fazer com que você desacredite de que a terra toda é de Deus, de que as coisas são do Senhor. Só 2 homens se levantaram, Josué e Caleb, e eles deram um relatório digno. E o relatório desses homens é algo muito especial. Quero ler para os irmãos. Números 13 e 30. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: desculpa, versículo 30 é isso. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Subamos. Mas os homens que tinham ido depois com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Mas Caleb disse: subamos e tomamos posse, porque nós vamos vencer. Você acredita que essa palavra é para você? Subamos, porque venceremos. Você acredita que você é possessão de Deus? Você acredita que a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus? Não é caminho de barganha, não é caminho de não vai existir, eu vou conseguir. Não é caminho de ilusão o caminho com Deus. O caminho com nosso Deus é um caminho de uma verdade muito preciosa e poderosa. O caminho com nosso Deus é entender que nós somos preciosos para o nosso Deus. Nós somos preciosos para Ele. Talvez você chegou aqui hoje, lá no fundo da tua alma, você não consegue aceitar isso. Você não conseguiu ainda sentir isso. Talvez lá no fundo da sua alma você está ainda querendo sentir algo. A palavra de Deus não fala que é sentir. Não tem nada a ver com o meu sentimento e com o seu sentimento. A palavra de Deus fala de convicção.
de escolha. Lá naquela tarde em São Paulo, aquele pastor falou algo muito precioso para mim. Carlos, você não precisa fazer nada para entender que Deus está com você. Carlos, é importante você entender que você é abandonado mesmo, que você perdeu seu pai. É importante você entender a sua dor. É importante você lamentar a sua dor. É importante você saber que Deus, Ele conhece mais da sua dor do que você mesmo. Por isso que Jesus veio. Porque Ele entende mais das nossas dores do que nós mesmos podemos achar que entendemos. Sabe o que eu queria falar para você aqui hoje? Para cada um de nós aqui hoje, nós somos tão preciosos para Deus, tão preciosos para o Senhor. Ele nos quer tão bem. Ele está conosco no meio de tantas e tantas situações. Tem coisas que nós vamos conseguir vencer. Tem coisas que nós não vamos conseguir entender. Mas tem uma verdade que nós precisamos crer. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E a minha esperança é que quando você cruzar essa porta, se levantar 10 pessoas tentando roubar essa verdade da sua vida, se levantar perseguições, se levantar lutas na tua vida, nada possa tirar a convicção. Avancemos, subamos, porque venceremos. Porque essa é a promessa de Jesus. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não depende de mim, não depende de você. Somos preciosos, porque Ele escolheu nos amar. Amém? Ele escolheu te amar. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado aí? Ele te escolheu te amar. Ele te escolheu te amar. Fique em pé comigo na presença dEle. Feche os teus olhos. Fala com Deus agora. Fala com Ele. Ele entende a tua dor. Pastor, eu caí na tentação. Ele entende a tua dor. Pastor, eu não estou conseguindo acreditar. Deus entende a tua dor. E não há nada que você possa fazer para aumentar o amor. E não há nada que você possa fazer para diminuir o amor de Deus. Ele escolheu te amar. Fala com teu Deus agora. Coloca a tua vida nele e confia nele.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. A sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Nessa noite Deus estende a mão pra você e quer te levantar, porque você é um espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Ele não desiste. Ele está aqui. Ele está aqui para te levantar. Você é um espelho. Não chore. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. A minha esperança e a minha oração é que andemos com essa verdade, com essa convicção, não importando a luta e a dificuldade, confiando sempre no Senhor. Amém? Você pode